Muito bem, meus irmãos, retornamos aqui à aula, após um período que os irmãos tiveram para sanar as eventuais dúvidas, e vamos para o próximo tópico. Eu, ao término, irmãos, desse tópico, eu vou fazer um comentário com os irmãos, eu vou deixar os irmãos ficarem curiosos sobre a forma que nós estamos discorrendo sobre o conteúdo da lição. A partir de agora, nós vamos falar um pouco com os irmãos o que aconteceu antes da tomada da terra prometida pelo povo de Israel. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Meus irmãos, o povo de Israel, após a saída do Egito, não era um povo conhecido como nação. Era um povo aproximadamente de 2 milhões de pessoas, ex-escravos, que saíram só com seus bens pessoais e aquilo que eles conseguiram carregar, né? É fato que durante os 40 anos em que o povo caminhou pelo deserto, muitos ficaram, muitos. Uma geração inteira se perdeu no deserto. Também, meus irmãos, o povo de Israel teve a oportunidade de conhecer de perto a boa mão do Senhor. Primeiramente, eles puderam conhecer a boa mão do Senhor, já atuando ainda no Egito sobre os egípcios, através das pragas, e o povo do Senhor sendo preservado. Logo depois, à frente, a extraordinária travessia do Mar Vermelho a seco, enquanto que os egípcios vieram logo atrás e pereceram. Não obstante, esse mesmo povo teve experiências com Deus no deserto, de ter água para beber no deserto, proveniente da rocha, de ter o alimento, a comida, o maná, a carne das codornizes, de ter uma coluna, uma nuvem sobre eles durante o dia e uma coluna de fogo à noite, não permitindo que eles padecessem, sofressem dificuldades, enquanto seus inimigos ficavam no deserto. Meus irmãos, é esse povo que chega, de frente ali para atravessar o Rio Jordão. Era um povo sem cultura, sem estrutura, sem história, sem tecnologia. Mas era um povo que tinha a promessa do Senhor de morar na terra prometida. Enfim, meus irmãos, nós colocamos, esse cenário para a igreja, para os irmãos aqui na classe. Um povo que não tinha nada e chegou de frente de um grande obstáculo. O primeiro grande obstáculo que surge para o povo chegar àquela terra, depois de toda aquela jornada no deserto, seria o Rio Jordão. Nós já tivemos a graça de estar muito próximo ao Rio Jordão, um lugar muito bonito ali naquela terra, mas no período da igreja, de Israel aqui falando, não era um período muito tranquilo para estar próximo daquele rio, ou para sequer tentar atravessá-lo, porque era um período de cheias. O rio estava muito cheio. Aquele povo tinha experiências passadas com o Senhor, mas muitos deles, meus irmãos, talvez não tinham conhecido o que o Senhor tinha feito anteriormente. Não conheciam também a história de Josué. Não tinham conhecimento daquilo que Deus tinha reservado a ele, determinado para ele enquanto instrumento do Senhor. Aquele povo precisava ter mais experiências com Deus, conhecê-lo melhor e segui-lo nessa jornada, de conhecer ao Senhor e viver as promessas dele. E a nossa lição, meus irmãos, ela vai fazer exatamente esse trabalho, de mostrar para nós, nessa lição, que nós estamos na lição de número 1, as divisões, vai mostrar nessa lição as divisões que o livro de Josué, ele mostra divisões ao longo do livro, e eu vou discorrer um pouquinho sobre elas agora com os irmãos, para facilitar o entendimento da igreja. Dentre essas divisões que o livro de Josué apresenta, antes do povo ultrapassar a barreira, vencer aquele obstáculo, Josué chama o povo a um particular, chama o povo a se santificar, a se preparar. Enfim, meus irmãos, também o livro, numa outra divisão sua, vai registrar as conquistas do povo do Senhor já dentro da Terra Santa. Porque lá tinham vários povos, e eles precisavam derrotar esses adversários para tomar posse da terra.
Logo mais à frente, uma outra parte do livro também vai mostrar as divisões da terra, uma vez que eles haviam conquistado, né? A divisão para as tribos, para as famílias. E por fim, né, a parte final do livro mostra, né, as últimas palavras de Josué, os últimos aconselhamentos, as últimas orientações que o Senhor tinha dado para ele. O que eu quero dizer para os irmãos que essas divisões que o livro de Josué tem, nada mais, nada menos, vão mostrar para nós alguns conceitos que são fundamentais na nossa caminhada enquanto cristão. Uma delas, irmãos, é a fé em Deus que devemos ter, independentemente do cenário e das circunstâncias que estamos vivendo. E Josué mostrou isso. Também mostra que nós devemos andar sempre caminharmos na direção do Senhor. Também, essa primeira parte do livro, né, que vai ser tratada mais adiante, mostra a organização, o planejamento para que aquele povo conseguisse êxito nas batalhas. Também, irmãos, mostra a graça de Deus na vida daquele povo. Mostra que o Senhor estava com aquele povo e estava convicto de cumprir a sua palavra que ele tinha ordenado e apresentado a Moisés muitos anos atrás. Tanto é que Deus mostra para Moisés, de cima do monte, a terra que era a terra prometida. Para afirmar para Moisés, Moisés, ali está a terra que eu preparei para este povo e eu vou cumprir com a minha palavra, porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele, meus irmãos, nessa manhã. Tenha convicção disso. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Também, meus irmãos, mostra mais 3 características espetaculares aqui. Uma delas é o perfil de líder de Josué. Porque Josué vai determinar ao povo que cruze o Rio Jordão, na época de cheia. O povo não sabia nadar, o povo foi criado no deserto. O povo conhecia terra, areia, não mar, não água. E o povo, os líderes, os liderados de Josué, atenderam a ele. Mais para frente, nas demais aulas, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, mas eu quero registrar para você nessa manhã. Você que é líder, fique com esse registro. Se o seu líder der uma palavra orientada por Deus, atente, vá adiante, porque certamente você vai lograr êxito. Também, meus irmãos, mostra a coragem de Josué, coragem fantástica que ele teve de encarar os obstáculos e as situações. E por que eu falo isso? Porque Josué, meus irmãos, ele estava apenas e tão somente sucedendo Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Moisés que outrora havia realizado tantos feitos com a boa mão do Senhor. E agora Josué? Como faria? Como ter respeito do povo? Como não pensar que foi alguém colocado ali, algum amigo, né? Enfim, coisa do tipo. Mas o Senhor mostrou que era com Josué. E mais para frente, como eu disse nas próximas aulas, nós vamos ver o resultado da boa mão do Senhor e a confirmação do ministério de Josué à frente do povo e o respeito que o povo passou a ter em favor de Josué mediante saber e ter a convicção de que ele realmente era um líder separado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos dar um tempo agora para os irmãos sanar eventuais dúvidas. Os irmãos podem se manifestar aqui nos canais e nós vamos estar à disposição dos irmãos para responder da melhor maneira possível, ok? Os irmãos fiquem à vontade para se manifestar.